Bom dia, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai nos assistir. Eu sou o pastor Anderson Cruz, da Igreja Pentecostal de Milagres, em Aguaí. E eu quero refletir com você um texto da Palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, primeiro evangelho aí do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 23 em diante. E a Palavra do Senhor diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedece? Meus irmãos, que neste momento a qual você vai ouvir essa palavra, esse texto, que Deus possa falar ao seu coração. Há alguns dias o Senhor me deu esse texto e, meditando nele, nós vemos que o seguir a Jesus, ele se mantém. Devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é maravilhoso. Agora nós vamos ver aqui Jesus convidando os seus discípulos a entrar em um barco. E o texto no início vai dizer que eles o seguiam, entrando no barco para atravessar de um lado para o outro do mar. Podemos entender o seguinte: havia uma promessa de Jesus. A promessa de Jesus para a vida deles é que eles atravessariam e chegariam a um lugar. E muitas vezes nós estamos assim, vivenciando promessas, e talvez você vivencia isso já há muito tempo. Algo a qual Deus usou pessoas para falar com você, a qual você ouviu a voz de Deus e ainda está vivenciando essa promessa e vendo que essa promessa ela não concretizou. Dentro desse texto vai falar que depois que os discípulos entraram no barco, no meio do mar veio uma grande tempestade, e uma tempestade tão monstruosa, tão tremenda, que vai dizer que as ondas encobriam aquele barco e automaticamente, como homem, entraram em desespero. Talvez você que está nos assistindo também esteja vivenciando algo parecido, um desespero, algo que você não consegue chegar no seu objetivo. Pessoas que vão nos assistir, que estão vivenciando há muito tempo este meio, como estavam os discípulos. Mas precisamos analisar o seguinte: quando seguiram Jesus, dentro desse barco com os discípulos estava Pedro, estava Tiago, estava João, estava André. E qual era a profissão deles? A profissão deles eram pescadores, homens que conheciam aquilo que eles estavam fazendo. É bem verdade que quando nós temos condições ou afinidade para algo, conhecimento, nos tornamos pessoas mais tranquilas. Mas analise para vocês verem. Quando eles entram no barco, com toda a experiência que eles tinham de mar, de água, de pesca, eles não conseguiram absorver nenhuma tempestade ou analisar nenhuma tempestade. É bem verdade que uma pessoa que trabalhava com pesca naquela época conhece o tempo, olhar para o céu, eles já sabiam a força do vento, mas nada disso aconteceu. Muitas vezes nós estamos enfrentando algumas tempestades, ou melhor dizendo, no meio de mares, e nós dizemos: cadê o Deus que nós servimos? Cadê Deus que prometeu? Deus mandou e agora essa tempestade. Muitas coisas têm vindo em nossa frente e nos pegam desprevenido, de surpresa, assim como aquela tempestade. Aqueles homens entram em desespero esse que os aproximaram eles de Jesus. E Jesus que estava dentro do barco juntamente com eles, e eles os desperta, e Jesus se coloca de pé. E Jesus responde ou faz uma pergunta a eles: homens
homens de pouca fé ou de pequena fé, por que temeis? O medo é natural do ser humano. O sentir o medo é natural do ser humano. O que muito ser humano esquece é a quem nós temos temido. Aquela tempestade trouxe uma situação de medo, um constrangimento, pois homens já grandes e não estavam sós. Muitas vezes nós estamos em situações que não estamos sozinhos, temos pessoas ao nosso lado, pessoas a qual nós confiamos e contamos, mas essas pessoas não poderão fazer nada por nós. Analise, Jesus agora se coloca de pé e dá ordem aos ventos. O que eles estavam vivenciando era uma tempestade. Agora Jesus dá ordem aos ventos. Interessante que o versículo 24 vai falar que as ondas eram grandes e cobriam aquele barco. Como estava aquele barco? Inundado já, quase indo a pique. E eles ali, o último recurso que eles procuraram estava ali dentro, do ladinho deles, que era Jesus. Muitas vezes Jesus é o último recurso que procuramos. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, Jesus está à disposição a ouvir a minha e a tua voz. E quando Jesus ouve a voz deles, desesperado, Jesus se põe em pé. Agora o versículo 26, Jesus se pondo em pé. Eu quero fazer uma pergunta para você. No 24 as ondas eram grandes, no 26 Jesus é o grande. Eu não sei a situação que você está vivendo na tua vida, Jesus hoje se coloca de pé a teu favor. Interessante que aqui eles estavam esperando algo da parte de Jesus, Jesus mandando a tempestade parar, acalmando o mar, algo desse tipo. E Jesus repreende os ventos. Olha para você ver, muitas vezes nós achamos que o problema é aquilo que o meu olho e o teu olho enxerga, vê, e muitas vezes o problema está no invisível. O problema não é o teu marido, o problema não é a tua esposa, o problema não são os teus filhos, o problema não é o trabalho, não são os seus amigos, o problema é sempre aquilo que o meu olho e o teu olho não vê. Mas neste momento que você estiver nos assistindo, Deus está dando uma ordem agora aos ventos, ou melhor dizendo, Deus está dando uma ordem àquilo que tem causado algum dano, algum transtorno na tua vida, dizendo para vir uma calmaria, cessando todo o vento, e veio uma calmaria, veio bonança, o texto vai dizer. Agora, concluindo, eles chegam ao objetivo. Talvez você está vivenciando o meio ou o início. É necessário ter um início e é necessário também ter um meio, mas neste momento não pule do barco, pois o lugar ainda seguro de estar é o barco, é estar ao lado de Jesus. Não saia, não desanime, não desista, não pare, continue, pois se tem algo que o Senhor gosta de fazer é nos surpreender através de milagres. Houve ali um milagre e eles concluem a sua chegada, e chegando do outro lado, agora nós vamos ver o seguinte: os homens, e aqueles homens seguiu-se. Aqueles homens se maravilhou, aqueles homens ficaram maravilhados com o que houve, pois eles conheciam somente um Jesus que curava, um Jesus que libertava. Muitas vezes nós achamos que conhecemos Jesus, mas quando enfrentamos algo dessa forma, desse tipo, nós esquecemos quem é Jesus. Jesus hoje se coloca de pé, meu e ao teu favor. Jesus hoje, ele se coloca de pé a favor da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Analise para vocês verem. E eles falam assim, olha, que homem é este que até os ventos e o mar obedece? O nosso Jesus, ele dá ordem à natureza. Eles conheciam um Jesus que curava, que libertava, mas não conheciam um Jesus que acalmava ou que dava ordem à natureza. Talvez, neste momento que você esteja assistindo este vídeo, você esteja se perguntando, eu estou ainda no início ou já estou no meio? Mas eu quero concluir. Então, na conclusão, você vai conhecer um Jesus diferente. Um Jesus que ele, mesmo estando descansando, no momento em que ele se coloca de pé, até a natureza obedece. Neste momento, a natureza ou algo que você esteja vivendo vai respeitar a ordem dada a Jesus. E a ordem é essa: vento, acalme-te. Você vai conseguir, você vai vencer, você vai chegar no seu objetivo. E eu creio que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.